Bom, então como eu comentei, né, o papel da OMT é de fazer essas recomendações internacionais para estatísticas do turismo. Aqui eu tenho a publicação, né, a mais recente é de 2008, que estabelece essa série enfim, não regras, né, mas de recomendações para que eu possa então comparar essas cifras do turismo internacional, né, entre os diferentes países. Então, só para vocês darem uma olhadinha, né, aqui no índice tem um pouco como é que foi esse desenvolvimento histórico da necessidade de estatísticas do turismo, né, a estrutura desse documento, e aí aqui ele vai definindo, né, as diferentes questões, o que é viagem de turismo, território, a questão da nacionalidade, das formas de turismo, viajantes internacionais, viajantes internos, né, ou domésticos, como é que eu faço essa medição dos movimentos, né, e essa série de classificações, emprego, enfim, né. Então, esse documento aqui eu estou deixando o link dele lá no próprio AVA, né? Se vocês quiserem também dar uma espiada aí, com certeza vai contribuir, tá certo? Bom, então, explicado de onde é que vem a fonte, né? Vamos mostrar as definições. Então, dentro desse documento, né, a gente tem essa definição aqui, ó, turismo. O que vem a ser turismo, então, para a OMT? Né? Compreende as atividades realizadas pelos visitantes durante sua viagem a um destino fora de seu entorno habitual, por uma duração inferior a um ano, com qualquer finalidade, lazer, negócios ou outro motivo, que não seja empregado por uma entidade, né, esse visitante não seja empregado por uma entidade, empresa ou instituição residente no país ou lugar visitado. Ou seja, então ele não pode ir naquele país como empregado de uma empresa daquele país, né, ou daquele local visitado. Se a gente for ver essa definição aqui, né, e a gente começar a parar e analisar palavra por palavra dela, a gente vai ver que cada questão dessa nos traz uma série de compreensões que é importante a gente esclarecer aqui. Né? Por exemplo, o que vem a ser visitantes, né? Pode parecer um termo comum, mas eu tenho... Quem é que é um visitante? Né? Essa necessidade de definição desses aspectos, né? O que é o fora do entorno habitual? Por que essa duração? O que é a finalidade da viagem? Né? Então, nesse sentido, discutir um pouco isso, ter claro esses termos são importantes quando eu vou fazer esse processo de coleta estatística em relação ao turismo, né? Que é o que a gente está trabalhando aqui, que é uma das principais funções dessas definições oficiais. Né? Então, de alguma maneira, eu posso ver, a gente já comentou isso na aula passada, né? Que essa definição está pautada em 3 critérios. Né? Um primeiro, que é a questão do espaço, ou seja, ele é fora desse entorno habitual aqui, né? E esse entorno habitual, então, em geral, ele é definido por esse ambiente em que a pessoa mora, trabalha ou estuda, né? Claro que tem uma certa arbitrariedade nesse sentido, né? Por exemplo, assim, eu posso pensar que eu moro em Porto Alegre, por exemplo, e eu nunca conheci um bairro aqui da minha cidade, né? Ou em Santa Vitória eu nunca fui para a campanha, né? Bom, se eu vou para a campanha, então eu sou um turista ou não sou um turista? Porque eu não estou no meu entorno habitual, né? Então, claro que nesse sentido, esse critério do entorno habitual ele vai ser dado pelos limites administrativos, né, que vão ser, enfim, definidos por quem está fazendo a pesquisa. Né? No caso, por exemplo, se é um país que está fazendo a pesquisa, por exemplo, se é o Brasil que está procurando coletar estatísticas de turismo, se eu moro, resido ou trabalho no Brasil. Né? Se é um município, bom, se eu moro, resido ou trabalho nesse município. Então, o quanto isso vai variar e o quanto, aí a gente já vê um primeiro ponto, né, que essa definição estatística ela é importante porque eu tenho um critério a partir do qual posso coletar esses dados, mas que, se eu for abrir um pouco essa caixa preta, essa caixa de Pandora, digamos assim, a gente vê que, enfim, às vezes ela é discutível, né, dependendo do propósito. Bom, então, primeiro essa questão do espaço. Né? Por um outro lado, a questão do tempo. Né? Então, é um tempo, uma duração inferior a um ano, eles colocam aqui. Né? Claro que também é uma coisa um pouco arbitrária. Bom, eu fiquei um ano e um dia, eu fiquei menos de um ano, então eu sou um turista. Né? Não sei se vocês entendem um pouco essa questão. Né? Mas isso é importante porque para justamente diferenciar os movimentos oriundos do turismo de um outro tipo de mobilidade que é a migração. Né? Então,
eu quero dizer que a pessoa não tem o intuito de fixar residência ali, né? Ou seja, de não tornar esse local que ela está visitando um entorno habitual, né? Nesse sentido. Então, por isso essa necessidade de estabelecer um limite de duração, né? Porque como a gente viu, o turismo é essa viagem que vai, mas é uma viagem que volta, né? Então, eu tenho esse caráter circular, né? E aqui em relação à motivação, né? E essa definição da MT, ela coloca lazer, negócio, ou outro motivo, como saúde, religião, uma série de outros aspectos, né? Com uma ressalva, né? Que essa pessoa não exerça uma atividade remunerada ou não seja empregado por uma instituição residente naquele país que ela está visitando. E por que essa ressalva? Né? Porque uma das principais funções dessa estatística do turismo, eu não diria funções, mas um dos principais interesses, né, é conhecer como é que é esse movimento e como é que é essa contribuição econômica que o turismo faz. Né? E aí, nesse sentido, quando eu tenho um movimento em que o dinheiro vem de um outro local, né, eu tenho esse interesse em estudar o turismo nesse sentido. Por um outro lado, se eu tenho uma pessoa que vem, mas ela trabalha por uma empresa local, ou seja, a remuneração dela sai daquele local, é como se eu não tivesse essa circulação de dinheiro, né? Apesar de eu ter esse movimento da pessoa, digamos assim, né? Está muito mais próximo a uma questão de migração, né? Da pessoa que vai lá para se estabelecer e trabalhar num outro país, remunerado pelo outro país, do que no sentido do turismo, né? Que eu tenho esse fluxo de capital entre essas diferentes origens e destinos, tá certo? Então, por isso também essa ressalva aqui, né? Então, dentro desses três critérios: tempo, espaço e motivação. Tá? Então, essa definição do MT, por mais que ela tenha um pouco essa arbitrariedade, né, como eu comentei, no certo sentido de que como é que eu defino esses limites, né, do que é o entorno habitual ou do que é o tempo de viagem, ela é a mais comumente aceita, né, justamente porque eu tenho todo esse esforço e numa busca de um consenso, né, em fazer com que os diferentes países utilizem essa mesma definição. E por isso a importância dela. Tá? E por isso também a importância dos turismólogos e dos hoteleiros em conhecerem essa definição, né, porque ela vai ser a base para o entendimento de boa parte das estatísticas do setor. Né? E é importante então entender como é que isso é produzido, né, para eu poder avaliar esses diferentes dados. Né? Voltando um pouco aqui àquela analogia que a gente estava fazendo ou aquela relação que a gente estava fazendo com o coronavírus, né? Era um pouco isso. Bom, eu tinha as pessoas que não eram testadas, mas eram tidas como síndrome respiratória, eram contabilizadas como coronavírus. Sim, depois isso mudou, né? Foi só a pessoa que é testada que vai ser contabilizada, e isso vai ter uma influência bastante grande nos dados finais, né? Nos resultados, ou seja, em quantas pessoas eu tenho infectadas ou mortas ou não, né? Dependendo da minha definição. Então, por isso a importância em se conhecer essa definição e saber das limitações dela, justamente porque a gente não está procurando aqui um certo ou um errado, mas justamente conhecer as definições, como é que as coisas são produzidas para poder atuar junto, para poder ter as impressões em relação a isso e saber o que fazer a partir de então, tá certo? Estabelecer políticas, enfim, outras coisas, né?